Senhor é bom e a fidelidade dele dura para sempre, sempre, sempre. E sempre, sempre, sempre há uma unção de cura nesse lugar. Há uma unção de cura nesse lugar. Às vezes, hoje, a palavra de hoje é desacelerar. Nós andamos muito acelerado, não é verdade? Mas antes, eu quero pontuar algumas coisas. Eu quero pontuar algumas coisas sobre você. Você entrou aqui angustiado, ansioso, desesperado. Nós estamos nos preparando. Essa madrugada inteira praticamente nós ficamos acordados. E nós começamos um propósito de oração às 3 da manhã. Se você deseja orar com a gente de vídeo, você sinaliza, procure os líderes que estão aqui, ó. E nós vamos ligar para você às 3 da manhã. Nós estamos orando de vídeo. E está sendo algo tão incrível, como Deus tem falado, como Deus tem feito, como Deus tem falado. Uma coisa que a gente precisa entender é que o tempo todo Deus quer falar. Só preciso decidir se eu estou pronta para ouvir. Como palavra de oferta, eu quero hoje só agradecer. Só agradecer a tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Como o Senhor tem cuidado das finanças, de tudo que envolve a igreja. Como o Senhor tem liberado sobre esse lugar. Como há uma unção nesse lugar, né, Mércia? Que saudade de vocês. Eu quero agradecer a Cristiane, a Gabriela, o Tiago, a Estela, a Aline, a Helena, a Aline. Eu quero agradecer a Mércia. Eu quero que vocês aplaudam o Senhor pela vida dessas pessoas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Como o Senhor tem sido bom para nós. Eu e o pastor, a gente aprendeu a descansar no Senhor nessa área financeira. Nós aprendemos que tudo aquilo que vem à nossa mão, nós devolvemos ao Senhor. E nós também não temos reserva no abençoar, no dizimar, no entregar as nossas ofertas. E eu falo para o pastor como Deus é fiel. Essa semana eu tinha recebido uma oferta. Já contei para vocês que como Deus me abençoa com ofertas. E eu queria abençoar determinada pessoa. Oh, glória, é um amém. Glória a Deus. E aí, eu recebi e eu falei para o pastor, olha, eu quero abençoar tal pessoa. E eu fui no Carrefour da nossa cidade. E eu peguei na mão aquilo que eu estava precisando. E o que eu estava precisando era um jogo de toalha novo. Quem aqui já precisou de um jogo de toalha novo? Quem aqui está precisando renovar o enxoval? Oh, glória. E eu e o pastor tava, sabe aquela toalha que está no osso? Sabe aquela toalha que você fala, não, nós precisamos renovar as toalhas dessa casa. E o dinheiro que eu recebi dava para comprar um jogo de toalha. Mas eu escolhi abençoar uma família, eu decidi abençoar uma pessoa. E aí eu tive, aqui na igreja, eu sempre tenho a honra, sempre que eu posso, de receber pessoas na minha casa. Se você ainda não chegou na minha casa, calma que você vai chegar, é muita gente. E aí eu queria receber muito a Vera, a Gi e a Ana Letícia na minha casa. E no dia que era para a Vera ir, ela estava internada. E nessa quarta, a Vera foi jantar comigo, né, Vera? Coloquei uma mesa, coloquei taça, coloquei florzinha na mesa. E vocês não vão acreditar. A Vera chegou com um embrulho desse tamanho.
ela chamou eu e o pastor. E ela falou: esse presente é para vocês dois. Adivinha o que era? Um jogo de toalha bordado com meu nome, o nome do pastor. A coisa mais linda. Isso, eu falei: Vera, como você é sensível ao Espírito Santo. Ela fica emocionada. Mas Vera, eu e o pastor tá tão metido agora. Aí o egoísmo acaba entrando na gente. Eu falei: amor, a minha agora tá com o meu nome. Se você usar, vai ficar tudo bem. Vocês acham que eu ia falar outra coisa. E aí eu falei com o pastor, eu falei: amor, como é, nosso banheiro é novo, foi reformado, e só o que estava faltando era um jogo de toalha nova. Querido, faz aquilo que Deus coloca no teu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai honrar vocês abundantemente. Abundantemente. Quando você oferta, quando você entrega o seu dízimo, faça um voto ao Senhor. Entrega pela tua vida, entrega por aquilo que você busca nele, entrega por algo, e você vai ver o quanto o Senhor vai honrar você. Não porque Ele é Deus de troca, não, mas é porque Ele vai ver o teu coração. Amém? Às vezes, querido, a pastora não tem nada contra muitas coisas, mas às vezes a gente deposita a nossa confiança em tantas coisas, e às vezes na hora da gente ser fiel ao Senhor, nós não confiamos. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Então, com esse coração grato, se coloca de pé. Pega esse envelope que está no seu banco e fale ao Senhor. Agradece a Ele. Agradece a Ele. Agradece a Ele. Fala: Senhor, muito obrigada. Imagina você chegando aqui no altar cantando: por tudo que tens feito, por tudo que... Eu quero te agradecer todo o meu ser. Com seu envelope, com a mão no coração, declara: por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeça por tudo que você tem. Te agradeço, meu Senhor. Fala para Ele. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Adorando ao Senhor, sai do seu lugar, vai devolvendo ao Senhor. Se você deseja passar na maquininha, está aqui o Robertinho no altar. Passe a sua maquininha, passe o seu cartão na maquininha. Seja livre. Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías 40. Quantas coisas Deus está fazendo nesse lugar, né? Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que fez sair o exército de estrelas, uma
por uma e a chama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes? O Senhor é eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. O Senhor dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Estenda as mãos aqui para mim. Eu aprendi isso nesse tempo que eu fiquei nessa imersão. Abençoa a minha vida nessa noite, abençoe a minha casa, abençoe os ministros de louvor desse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim seja, Pai, assim seja. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui anda muito ansioso, levanta a mão. Querido, esses dias eu estava conversando com o pastor. Eu estava tão acelerada, que a hora que eu fui tomar banho, na minha casa, a gente tem um cesto e tem um cesto de lixo. E eu estava tão acelerada que eu peguei a roupa, joguei no cesto do lixo. Quem já fez isso? Esses dias eu lavei o tênis do pastor e tá todo mundo procurando o tênis e ninguém achava o tênis. E o pastor falou: Vida, que você aprontou com o meu tênis? E eu falei: meu bem, eu recolhi do varal, eu recolhi o teu tênis. Ele falou: Vida, eu já revirei a casa inteira e não acho o teu tênis. Moral da história, fomos beber água. Quando eu abri a geladeira, na primeira parte da geladeira, quem estava lá? O tênis do pastor. O tênis do pastor. E o pastor falou: Vida, você está ficando muito acelerada. Muito acelerada. A ponto, querido, da gente ir nos lugares para comer e eu falo assim: eu quero ir num lugar que o atendimento é rápido. Aí os nossos amigos nos levou um dia num lanche que demorou 1 hora para sair o lanche. Acabou o pão, acabou a alface, acabou um monte de coisa. E eu já estava ficando desesperada, lembra? E o cara foi fazendo batata frita para enrolar nós, batata frita. E eu falei: eu não quero batata frita, eu vim aqui para comer lanche. Mas eu estava tão acelerada, a ponto, querido, que na minha oração com Deus, eu sempre tenho uma vida de oração com Deus, mas eu já estava como Davi no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em ouvir o meu clamor. Aí, nós descobrimos um restaurante japonês. Eu amo comida japonesa. Adivinha por que eu amei o restaurante japonês? Porque você pede, e em menos de meia hora, a tua mesa está com barca, está com shimeji, a sua mesa está com temaki, e está com tanta coisa que você já nem sabe o que você vai comer, e está com tanta coisa, e o pastor falou assim: vida do céu, para onde nós vamos começar a comer tudo isso? Eu falei: amor, eu não sei, vamos comendo por partes, vamos comendo. Querido, eu comi aquilo em meia hora. Quem já comeu rápido porque estava com pressa e ocupado? Como que você fica depois? Mal, não é? O estômago alto, indigesta.
porque você comeu tão rápido, não é assim? Tem gente que está urinando e antes de acabar de urinar já está dando descarga. Não é bem assim? Não é? Quando a gente está no trabalho, a gente quer concluir o trabalho e tudo fica para depois. A saúde fica para depois, a alimentação fica para depois, a família fica para depois. Mas o ápice disso aconteceu recentemente, quando o pastor falou assim para mim: Vida, você vai no mercado e você precisa comprar umas coisas para casa. E eu estava com tanta pressa, não sirvo de exemplo, eu fui errada. Eu peguei 3 Missi Miojo, 3 potes de Danone e eu peguei um pacote de bolacha e um pacote de leite. Pensei na nossa semana. Quem sobrevive disso, querido? Quem sobrevive disso? O pastor falou para mim: Vida, você vai comprar a compra da casa. Enchi a geladeira de Danone. Quem sabe, vocês já sabem que eu amo Danone. E o pastor falou: cadê o arroz? Cadê o feijão? Cadê o óleo? E eu falei: amor, tudo se resumiu em Danone. E ele falou: não, desse jeito não vai dar. Pensando nisso, Deus começou a falar comigo. Como a gente descarta o descanso. Como a gente não valoriza o tempo de descanso. Como eu tenho, às vezes, observado que a gente está na mesa e o celular está na mão. A gente está na mesa e o celular está na mão. A gente não desconecta mais. A gente não desconecta mais da nossa vida frenética. E a gente anda correndo tanto, que a gente já perdeu a noção do que é certo e do que é errado. A gente vai agora no prático. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos da tua família? Qual foi a última vez que você experimentou desse prato, dessa comida que você faz com tanto gosto? Qual foi a última vez? E aí o pastor falou: Vida, você anda muito estressada. Quem aqui já andou estressado por causa da correria do dia a dia? Quem já andou estressado, gente? Quem aqui já deu mal resposta porque você estava estressado? Quando a gente está estressado, a gente pensa no que a gente vai falar. Quando a gente está estressado, a gente pensa no que a gente vai reagir. A gente não pensa. Mas eu comecei a buscar com o pastor e eu falei para o pastor, amor, preciso dar uma parada. E o pastor falou: precisa. E eu falei para o pastor, amor, eu preciso da tua ajuda. Porque se você não me ajudar, eu não vou conseguir dar uma parada, dar uma desacelerada. Aí, irmão, eu sou cercada por algumas pessoas bem calmas, né? E o meu genro, ele é uma inspiração para mim. Por quê? Porque o pau tá caindo na folha, o mundo tá desabando. E como que o meu genro está? Pleno, calmo. Peguei o carro deles e o barulho na roda, né, amor? O carro tava sem freio. Sem freio, querido. Sem freio. Falei pro pastor, amor, eu não sei se os meninos acham que não anda bem não, mas o carro deles está sem freio e eu tô preocupada, porque o Gabriel é muito tranquilo, calmo, e uma hora ele vai pisar no freio e não vai achar. E o pastor falou: não, vida, ele é misericordioso, os anjos vão se encarregar de proteger ele. O pastor pegou o carro, levou no mecânico. O carro estava no osso. Como que chama?
ferro com ferro, ferro com ferro. Você já viu ferro com ferro? Nheque, nheque, nheque. Vou no Gabriel. Gabriel, filho, você ouviu o barulho do carro? Ouvi. E o que você fez, Gabriel? Meu amigo falou para mim que era para mim levar no mecânico, o Bahia falou para mim levar no mecânico. Eu falei, e? Ele falou, estava esperando a hora certa. Na hora, querido, eu falei, Senhor, o Senhor está provando o meu coração. Mas posso te falar? Tá, arrumou o carro, tá tudo bem. Mas uma coisa eu aprendo com o Gabriel. Se tem uma pessoa que aprendeu a confiar em Deus, é ele. Porque às vezes eu tô ligada no 500 e eu vou conversar com ele. E aí ele fala, pastora, pensa dessa outra forma. O problema não é os calmos que estão à nossa volta. O problema é os acelerados que estão em volta dos calmos. Porque se o devagar chega, por que eu estou correndo que nem um louco? Por que eu estou, passando sinal vermelho? Por que eu estou ultrapassando? Por que eu estou fazendo tanta coisa errada? Por quê? Eu preciso entender o que o profeta está dizendo. Por que você está andando tão ansioso? Por que você está brigando tanto? Por que você está gritando tanto? Por que tanta gritaria? Não foi Deus quem criou as estrelas. Não foi Deus quem criou os espaços. Não foi Ele quem fez você. Você precisa aprender a esperar nele. Esperar nele. Ter o dom da espera. E Deus começou a falar, Alessandra, você precisa aprender a esperar. Você está muito acelerada. E eu tenho o meu modo, a minha maneira, o meu jeito. Alessandra, você precisa pôr o pé no freio. Vira para o irmão que está do teu lado. Fala, você precisa desacelerar. Quantos cabelo branco o meu genro tem? Nenhum. E nem vai ter. Quantos cabelo branco a pastora Lê tem? E milhares de milhares. Tá comendo, tá respondendo cliente, tá comendo, tá falando com todo mundo, tá comendo. Daqui a pouco você vai inverter, porque assim, a gente tá comendo, tá chutando o cachorro e tá saindo. Daqui a pouco a gente vai estar comendo, vai estar chutando a mulher e vai estar abraçando o cachorro. Porque a gente virou uma loucura a nossa vida. A gente não aprecia mais a natureza, a gente não aprecia mais o céu. Os namorados que estão aqui, qual foi a última vez que você olhou para as estrelas e falou, uau, que luar? Hã? Que luar? Esses dias o pastor falou para mim, eu acredito que era um elogio. E ele falou, vida, olha que lua. Ela está tão cheia, tão cheia, tão cheia. E ela está parecendo com você. Eu tenho certeza que era o brilho da lua que ele estava falando. Eu tenho certeza, é óbvio que era o brilho da lua. Mas a gente acaba se perdendo. Não é verdade? Não é? A gente está virando tudo um bando de acelerado. Respira aí no seu lugar. Se nós não conhecermos a Deus como Deus realmente é, seremos fracos
fracos e enfraqueceremos na nossa caminhada. Se nós não conhecermos a Deus na sua onipotência, no seu poder e em tudo que Ele faz, querido, nós vamos parar por qualquer barulho. Deus não promete uma explicação pelo porquê do seu problema. Deus, Ele está falando para você: eu não vou ter que explicar nada para você. Ninguém explica a Deus. O que você precisa entender é que se você confiar em mim, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, e eu tenho certeza que o jeito dele, a maneira dele é importante para você. Deixa ele fazer. Até aqui você lutou na força do teu braço. Desacelera, coloca na mão dele, acredita nele, e ele vai fazer na tua vida. Coloca para mim, Braia, Salmo 125, 1 ao 3. O jovem, ele tem força, ele tem vigor, mas nós somos limitados, não é mesmo? Quando eu era mais jovem, eu fazia tantas coisas que hoje eu já não faço mais. Mas o que eu quero dizer é isso, querido, o que a palavra está dizendo, que no Senhor, Ele vai renovar a tua força, Ele vai renovar os teus ânimos, Ele vai mudar a tua visão. Aquilo que você focou e olhou como um problema, agora você vai olhar e entender: Deus está nesse lugar, Deus está nesse negócio, Ele está trabalhando por mim, Ele está fazendo por mim. Salmo 125, versículo 1 ao 3. Amém, irmãos? Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Não é o forte na sua força, não é o sábio na sua sabedoria, não é o rico na sua riqueza, não é o trabalho que você tem, não é a empresa que você dirige, mas a Bíblia está dizendo, Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor vão viver as promessas dEle, porque pode passar o céu e a terra, mas as promessas não vai passar, não vai falhar na tua vida. Olha o que diz o salmista, me ajudem a ler. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Não tem aquele louvor? Eu acho que eu vou cantar o outro. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Isso aí é a galera do TikTok que está comigo, que está cantando. Mas tem assim, ó: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Ou seja, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei qual é a má notícia, eu não sei qual é o desespero. O que eu sei é que o Senhor vai renovar as tuas forças. Se você entrou aqui nessa noite se sentindo cansado, sobrecarregado, o Senhor vai falar com você. Olhe para esse verso.
As nossas forças são drenadas. Eu acho lindo que ele vai dizendo, olha só, mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por que que ele começa ao contrário? Subirão como águias, correrão e caminharão e não se fadigarão, porque voar será poucas vezes, correr será poucas vezes, mas o que nos para, o que nos drena na nossa vida é a caminhada, querido. Nós precisamos ter mais força no nosso caminhar, nós precisamos ter mais força no nosso andar, mas o nosso caminhar nos deixa estressado, não é verdade? Pega filho na escola, leva filho para lá, busca filho, faz comida para marido, lava roupa, passa roupa, trabalha fora, os homens trabalham fora, chega em casa, quer fazer nada, a mulher põe você para trabalhar, e as mulheres não entendem que os homens têm o tempo do nada, né? Sim. O pastor eu deixo. Ele chega em casa 40 minutos, 1 hora eu deixo ele, eu não abro a boca. Se você, marido, quer isso da tua mulher, levanta a mão. O pastor vai orar por você. Mulheres, deixa esses maridos ficar 1 hora sem fazer nada. Quando ele levantar, você vai ver que ele vai levantar assim, ó, forte, corajoso. Ele já vai falar, mulher, o que tem que fazer? É a louça para lavar? É o lixo para levar? Maridos, colabora. Não é assim? O pastor é assim. Ele levanta tão animado e ele fala, meu bem, o que você quer que eu faça? E eu falo, olha, 1 hora de descanso mudou a mente do pastor. Mas não, querido, isso é importante, levantar cedo, ter a rotina da nossa vida, isso a gente vai fazendo. Uma coisa só eu preciso entender, que a rotina do meu caminhar, eu preciso ter o Senhor nessa caminhada, eu preciso ter o Senhor nessa vida, porque a minha caminhada vai exigir de mim força. E vai ter dias que a minha força vai acabar. Vai ter dia que eu não vou ter forças para orar. Vai ter dias que eu não vou ter força para lutar por alguém. Porque às vezes faltou para mim essa força. Mas ele está nos comparando à águia, querido. E eu amo a história da águia. Eu amo toda a história da águia. E eu vou passar um vídeo para vocês já já. Mas olha só, sabe por que ele está falando que a águia se renova quando ela pensa que é o fim dela, quando ela pensa que tudo acabou, a águia ela vai se renovar. Parece que tem muito a ver comigo e tem a ver com você. Não tem vezes que a gente perdeu toda a força? Parece que a gente perdeu até a fé. Parece que a gente desanimou, a gente não olha mais com os mesmos olhos. Por quê? Porque na caminhada você se fadigou, na caminhada você se exauriu, na caminhada você ficou exausto, mas nessa noite o Senhor quer dar força para você caminhar, o Senhor quer restaurar você. No mundo inteiro, a águia, querido, ela é símbolo de otimismo, de força, de garra e de coragem. Vira para essa pessoa que está do seu lado, fala: a águia, ela é símbolo de otimismo, de força, de garra e de coragem. E você foi comparado à águia. Você vê tudo isso em você? Você vê tudo isso em você? Não tem hora que a gente não consegue ver? Maridos, às vezes você elogia a tua esposa para tanta gente e esqueceu de elogiar para ela. É importante a sua mulher saber o que você pensa dela. É importante, mulheres, o seu marido saber o que você pensa dele. Nessa construção de 22 anos, eu e o pastor, não tem um dia que nós não oramos e nós apresentamos ao Senhor. E nós não vamos ao Senhor apresentar o que deu errado, mas todos os dias eu falo muito obrigado, porque o Senhor me deu um homem maravilhoso, companheiro, amigo, meu pastor, meu sacerdote, aquele que acredita em mim. Querido, faz 22 anos. A nossa cama
ela foi um presente de Deus. Mas eu não sei se eu cresci ou se a cama encolheu. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu tô achando que é a história da lua. Eu tô tão lua, tão lua. A cama, eu fico com os pés para fora da cama. Todas as vezes, nesse tempo todo de casado, não tem um dia que o pastor vai trabalhar que ele não cobre os meus pés. Ele faz a bolinha, sabe? Ele faz as bolinhas no pé. Ele enrola o pé e ele vai lá e ele fala: vida, Deus abençoe o seu dia, tô indo trabalhar, não esquece que eu te amo. E às vezes a gente, como marido, a gente falha, não falha? Como esposa a gente falha, não falha? Não falha, gente? Porque a gente está cansado, acelerado. Mas eu vim aqui para te dizer, quando Jesus entra num relacionamento, quando Jesus entra na casa, Ele dá força todos os dias. Eu fico me perguntando, não tem um dia que o pastor não cobre os meus pés. E tem vezes, irmãos, que eu acordo com Ele colocando meia nos meus pés. E tem vezes que eu acordo com Ele com o rosto em cima de mim, vendo se eu estou respirando. Esses dias eu falei, sangue de Jesus tem poder, que eu estava numa batalha espiritual e de repente eu abri o olho, o pastor estava com os 2 olhos dentro do meu olho e ele falou, mulher do céu, o que está acontecendo? E ele começa a orar por mim. Há 10 anos eu fiquei orando e ungindo ele e ungindo a minha filha e declarando a bênção sobre ele e sobre a minha filha, mas hoje eu sou acordada com o meu marido orando de joelho na nossa cama e declarando, Senhor, nos dá força na caminhada. Quando nós envelhecermos, vamos envelhecer no Senhor e só a morte vai nos separar. Sabe o que é isso? É alguém, irmãos, tão conectado com o Espírito, que entendeu que na caminhada vai ser difícil, a convivência vai ser difícil, mas quando o Espírito Santo entra, o meu olhar não é mais de julgamento para minha casa, mas o meu olhar é de misericórdia, o meu olhar é de ação, o meu olhar é de clamar ao Senhor. Faz, Senhor, a obra na minha casa. Oh, Senhor, a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar, meu Pai. Isso é força na caminhada. Ah, querido, se você esperar no Senhor, você não vai ser mais pessimista, você vai ser uma pessoa otimista. João 3,16 vai dizendo, Ele amou você, e por Ele amar você, Ele vai cuidar de você. Você acredita num Deus que vai virar as costas para você, que vai desamparar você. O que você precisa entender é que Ele é Pai. Como Pai, Ele vai te ensinar, Ele vai te corrigir, Ele vai parar às vezes você na caminhada. Por quê? Porque Ele é um Pai de relacionamento. E tudo que está acontecendo na tua vida não é para te matar, é para te ensinar e fazer de você um povo forte e corajoso e destemido, um povo como a águia. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? O segundo princípio da águia é o princípio de voar alto. Diz os estudiosos que a águia, ela gosta de voar muito alto, muito alto. Como cristão, a gente não pode ter altos e baixos, entende? A gente não pode ter altos e baixos. Como cristão, eu preciso entender que Deus tem um lugar alto para eu habitar. Deus quer que eu plane, Deus quer que eu fico acima, andando nos lugares altos, acima da tempestade, acima das circunstâncias contrárias, acima da reprovação humana, porque Ele me dá asas como a da águia, querido. O Senhor, Ele cuida de você. Nós não podemos ter uma vida de avanços e recuos. A gente precisa entender que a águia, ela segue o ciclo do seu propósito. Amém? Amém, gente? Estou terminando já.
o zigue-zague de uma vida. Eu preciso pensar nas coisas lá do alto. Às vezes, querido, alguém vem na nossa sala. Quinta-feira mesmo a gente atendeu o dia todo. Por mais que eu estava cansada, eu não falei para ninguém da sala que eu estava cansada. Porque eu entendi essa palavra, que o Senhor renova as forças. Quando eu cheguei em casa, querido, eu me deparei com uma mesa, um cafezinho fresco, e o pastor falando: eu acho que a gente deveria comer fora hoje. Eu falei: ô amor. Ele falou: você está muito estressada. Mulheres das salas que eu atendi, pareceu para vocês que eu estava estressada? Pareceu, Aline? Pareceu, Gabi? Por quê? Porque, querido, quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho um autocontrole. Você já viu um passarinho no fio, arrancando a pena no bico e gritando: tô doido, tô doido, tô doido? Vocês já viram? Ah, não acredito. Vocês nunca viram um passarinho sentado no fio, arrancando a pena no bico e falando: tô louco, tô surtando, vou quebrar tudo hoje, vou quebrar o nosso ninho? Você já viu? Por quê? Porque é uma palavra sobre os pássaros, como há uma palavra sobre você. Se Deus cuida dos pássaros do campo, se Deus cuida dos lírios do campo, quanto mais cuidará de você, querido. Há uma promessa de cuidado para você. Deus cuida de você, Deus quer cuidar de você. Para de andar, sabe, surtando, quebrando a casa, quebrando os dentes. Para de andar. Para. Que ninguém briga, não é verdade? Ninguém briga. Ninguém quebra pau. Ninguém surta. Quer ver? Alguém aqui nessa igreja, nesse lugar santo do santo, já surtou na vida? Eu já. Eu já. Não é assim? Eu vou até gravar um TikTok, porque é tanta coisa que eu vou gravar assim, ó. A vida do crente não é um morango, não é um morango, não é um morango. Eu vou gravar, vocês aí vê só. Porque o pessoal acha que a nossa vida é um morango. Mas fala pro teu irmão: não é um morango não, querido. Não é um morango não. Deixa eu voltar pro texto. Vocês estão tão sérios. A vida do crente não é um morango. Não é um morango. Não é um morango. Né, assim? As pessoas romantizou a fé. Quem disse que nós não teríamos batalha, gente? Quem disse que nós não teríamos luta? Quem disse? Existe outra ave que me ensina muito: o pelicano. Você sabe por que o pelicano não consegue voar alto? Você sabe? Você sabe? O pelicano é aquela ave que tem um papo grande. O pelicano não consegue voar alto. Por quê, queridos? Porque tem um papo grande. Sabe por que alguns cristãos não conseguem voar alto? Porque tem um papo alto. Tem um papo grande. Vive contando vantagem. Você conhece alguém assim que vive cantando vantagem? E tem hora que não dá vontade da gente olhar para essa pessoa e falar: mentiroso. Eu acabei com eles, eu falei, aconteceu.
ensimesmado, egoísta, gente que se sente melhor do que o outro, é gente genipapo. Nunca vai voar alto na vida, porque está tão preocupado com seu papo grande, que nem se preocupa com o outro. Sabe, gente ensimesmado, só olha para si, mas você não, você é como a águia, você vai voar alto, você vai, sabe, defender a sua história, você vai defender a sua casa, porque a águia nos ensina o princípio, querido, da dependência total de Deus. A águia, ela tem as asas enormes, porque ela faz voos muito altos, muito longos, muito amplos, e a águia, ela deixa o vento levar ela. Então, querido, sabe o que eu aprendo? João 3,8, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vens, nem para onde vai, mas eu posso ouvir o som, eu posso sentir. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deixa o Espírito Santo conduzir você, deixa o Espírito Santo guiar você, deixa o Espírito Santo segurar na tua mão e levar você, querido, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ah, querido, eu quero deixar que o Espírito do Senhor me carregue. Se nós queremos ter vitória na nossa vida, se nós queremos ter vitória em todos os laços da nossa história, eu preciso entender que não é na força do meu braço, não é no meu autoconhecimento, mas é na força do Espírito Santo. Ele está nos ensinando, não é por força, não é por violência, não é na gritaria, não é surtando, é desacelerando e aprendendo a confiar, porque aqueles que esperam no Senhor serão renovados como a águia. Não é na força, querido. A águia, ela tem a capacidade lá na altura de ter uma clareza do seu alvo. Ei, eu vim aqui para te dizer, começa a ter uma clareza daquilo que você sonha, e luta pelo teu sonho, luta por aquilo que você acredita, e levanta de madrugada e anda pela casa e vai declarando: a minha família é uma família bendita, bendito nós seremos ao entrar e ao sair. Eu sou aquele a quem as portas se abrem, eu sou aquele a quem Deus vai fazer o impossível. Ei, querido, eu preciso aprender o que Deus está me ensinando, e Ele está me ensinando a fazer como Davi: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É na força dEle, vem dEle, vem dEle, vem dEle, querido, vem dEle. Eu preciso olhar num geral, eu preciso ter uma visão ativa, uma visão de olhar para o alto. Você pode ser isso, você pode ser aquilo, mas eu quero te ensinar: você nunca será nada sem o Senhor. Eu preciso ter discernimento, entende, para tomar decisão. Há 22 anos eu e o pastor luta para restaurar casamentos. Nós somos pastores de famílias. Quantas famílias já passaram por aqui, quantas? E nós ficamos felizes de ver o trabalhar de Deus. Por quê? Porque começou na nossa casa, começou na nossa vida. Querido, precisamos ser como os filhos de Sacar, discernir o tempo que Deus está nos dando, discernir os tempos que Ele está fazendo. Querido, tem coisas que estão acontecendo hoje, que Deus já nos falou há muito tempo. Pastora, a senhora fica triste com as pessoas que saem da igreja? Fico, querido, fico triste. A senhora fica chateada com as pessoas que saem da igreja? Chateada não. Mas a senhora não ama as pessoas que passam pela igreja? Amo, querido, amo sim. Mas você precisa entender, eu e o pastor Moacir, nós somos pastores de ovelha. Nós não somos pastores de gado.
Pastor de gado fica gritando: eia, vamos, eia. Não, nós somos pastores de ovelha e nós deixamos as ovelhas livres. Quem ouvir a nossa voz e quiser nos seguir, aqui nós vamos caminhando, querido. Eliseu andou 22 anos com Elias, e Elias era uma pessoa difícil. Quando Eliseu deixou de andar com Elias? Quando chegou o tempo da emancipação. Quem é ovelha é emancipado. Quem é ovelha termina o ciclo do seu pastor. Ele entende o tempo que Deus está dando a ele. Entende, querido? Entende que uma ovelha, ela entende, ela ouve a voz do pastor. E nós não somos um pastor que colocamos algemas nas pessoas. Quem entrar nesse lugar é livre para andar com a gente, como é livre para seguir a sua caminhada. Só um ensinamento: os nossos discípulos têm aprendido que quando chega o tempo da emancipação, será como Elias e Eliseu. Quem permanece para viver a emancipação, vive o tempo da dupla honra. Entende? Quem ama você não deixa você. Quem te usa te deixa. Quem ama você não te deixa. Ela é emancipada, ela segue o propósito, dentro do propósito que Deus determinou. De tudo que tem acontecido hoje, eu e o pastor fomos avisados em novembro. Foi ou não foi? Domingo, antes de vir para o culto, o pastor Lu nos ligou e falou: pastora, vai acontecer isso. Chamei a liderança, vai acontecer isso. E do jeitinho que a gente falou, aconteceu. Porque o profeta, ele é avisado, querido. Aqui quem quer ser livre, nós estamos aqui para te ajudar a ser liberto. Mas se você quer permanecer escravo, nossa oração é para que você entenda que vai chegar a hora de você pedir ajuda. E que você possa pedir ajuda o quanto antes. Por quê? Porque nós somos pastores de ovelhas. Nós somos pastores de ovelha. E a ovelha, ela é livre. Pastora, a senhora não vai atrás das ovelhas que se perderam? A que se perderam por inocência nós vamos, mas a que se perdeu por rebeldia nós não vamos. Mas aí a gente começa a falar: mas por quê? Não, querido, nós já sabíamos de tudo que vai acontecer. E quem saiu, o que a senhora faz? Nós os abençoamos. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, e dentro de mim só tem bênção, dentro de mim só tem amor, dentro de mim só tem graça. Então quem passa por aqui vive o ciclo, glória a Deus, Deus abençoe aonde estiver. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que eu sou pastora de ovelha, eu não fui chamada para ser pastora de gado. Então, querido, a ovelha, ela vai sempre ouvir a voz do pastor. Entende isso? Às vezes você reclama do carro que você anda. Agora eu vou terminar. Às vezes ninguém falou, você viu? Ficou tensa a coisa. Às vezes você reclama do carro que você anda. Quem já reclamou do carro que anda? Quem já reclamou? Dá para mim teu carro. Eu tô sem carro. Não é assim? Quem já andou de bicicleta? Para terminar, vou contar essa história minha do pastor. O pastor foi me conquistar. Chegou numa bicicleta Caloi prata, com uma garupa prata, e falou: morena, sobe aqui que nós vamos no lanche. Você está achando o quê? Sentei na garupa da bicicleta do pastor, grudei na cintura do pastor, querido, e eu falava para o pastor: pedala, porque eu tô com fome. E o pastor, ó, nheque.
Íamos para a igreja, o pastor de terno, eu de social na bicicleta, a Letícia com uma chuquinha. Quem lembra daquela chuquinha de pompom? Desse tamanho aqui, ó. Era assim, nós colocava na nossa filha, tênisinho da Sandy. Quem lembra aquelas meia colorida que vinha até no joelho? Essa era a nossa filha moderna, e a Letícia sempre foi muito moderna. E aí a Letícia pequenininha, a gente uma semana comendo ovo de manhã, ovo no café da manhã, ovo no almoço, ovo no café da tarde, ovo na janta. Nós não aguentava mais comer ovo, e aquele dia nós tinha que pregar, e o tema da pregação era Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Querido, difícil coisa é você pregar uma coisa que você está passando. Não é difícil, porque na verdade às vezes nós vamos ter que aprender que Deus está trabalhando, e a fé é trazer à existência aquilo que você ainda não tem, mas você crê. Querido, coloquei minha melhor roupa, o pastor colocou o terno dele, montamos na bicicleta dele, Calói, né? Era Calói? Monark, né? Monark. E aí era uma subida para ir na igreja, né, Kátia? Era lá no Cristo Rei, onde era aquele sobrado. E aí aquela subida, irmãos, na Vila Toninho, você descendo, tem uma rotatória muito grande. E para subir o Cristo Rei. E aí naquela rotatória o pastor vem pedalando, e o pastor estava se sentindo o Ayrton Senna da bicicleta. E eu falei para ele: amor, eu odeio chegar atrasado, pedala. É fácil, né? Olha como que a gente é, né? Queria ver se fosse eu pedalando. E aí, irmãos, na hora de fazer a curva, o pastor foi fazer a curva, ele fez a curva numa roda só. O que aconteceu? Nós caímos. A Letícia, graças a Deus, não aconteceu nada. O pastor também só deu um arranhão. Sujamos tudo a roupa. E na hora eu falei: maldito o ovo que nós comemos. Nós só caiu porque nós comemos ovo. Nós está tão fraco de comer ovo, amor. Por isso que nós caiu. Chegamos na igreja. Ministrei: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Naquela época a cartela do ovo era R$5. Quando eu estou terminando a ministração, uma pessoa vem e fala: pastora, Deus tocou no meu coração de dar uma oferta de R$5 para a senhora. O pastor já gritou: o carro do ovo passa amanhã. E eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero, amor, compra salsicha, compra pé de frango, compra qualquer coisa, menos ovo. E assim o pastor fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente passou a fase da bicicleta, mas não teve um dia que eu vi o pastor reclamando, não teve um dia que eu vi o pastor reclamando, mas eu via ele ungindo a bicicleta que Deus tinha dado para ele. Eu via ele saindo no quintal e agradecendo por aquilo que Deus estava dando a ele. Você já parou para pensar que conforme nós crescemos e evoluímos, esquecemos de dar graças a Deus por tudo que nos trouxe até aqui? E só vemos o que nós não temos. Ei, gente, somos livres, mas nós não podemos ter peso em nós. Reclamamos do carro, da comida, da casa, da mesa, reclamamos do marido, reclamamos de tantas coisas, não é mesmo, gente? Se coloca de pé. Eu preciso aprender a mergulhar na presença do Espírito Santo. Pior do que ter uma alma ferida é ter um eu arrogante, um eu estressado, um eu que não para nada. Eu preciso aprender a mergulhar no agir de Deus. Eu preciso aprender a dar graças a Deus. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião. Pastora, e hoje? Vocês acreditam que eu sinto falta da época da bicicleta? Porque era a época que eu e o pastor mais andava grudado. É difícil o marido que anda dirigindo de mão dada com a esposa, não é verdade? Tem maridos aqui que entra no carro,
Se a esposa não correr e entrar, ele deixa ela para trás. De tanta pressa que ele está. Meu sonho era o pastor abrir a porta do carro para mim. Sabe o que Deus fez? Travou a porta do carro. Só tinha um meio de eu entrar pelo carro, pelo porta-mala. Quantas vezes o pastor segurava o porta-mala para nós sair pelo porta-mala. E tinha um cabo de vassoura no porta-mala. Às vezes errava o pé, dava cada portada nas costas. E o pastor falava, glória a Deus. Todo mundo aqui já passou tempos difíceis? Todo mundo? Resolveu reclamar? Resolveu reclamar? Resolveu brigar? Resolveu surtar? Resolveu? Não vai resolver. Mas os que esperam no Senhor, eles vão ter as suas forças renovadas. Eles vão voar. Eles vão correr, mas na caminhada não vai faltar o Espírito Santo de Deus, porque o seu falar não vai ser mais um falar do estresse, vai ser um falar do Espírito. O seu agir vai ser um agir do Espírito. Então eu quero que você nessa hora, que anda muito acelerado, muito, como eu estava, e pedir ajuda para o pastor. Nossos líderes vão estar aqui. Eles vão ungir suas mãos. E eles vão orar por você. Saia do seu lugar se você entende que você está muito acelerado. Olha, o Senhor está denunciando nesse lugar toda a ansiedade. Querido, a depressão, ela é real, querido, ela é real. Deixa o Senhor curar o teu coração. Levanta a tua mão. Oh, Espírito Santo, vai declarando. O Senhor é pastor, Ele é pastor, e de nada você terá falta. Levanta a tua mão e vai declarando. Oh, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, que essa semana eu tenha experiências contigo, que eu possa ter experiência no meu secreto com o Senhor, que eu possa ter experiência com o Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia, em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor, o Senhor é por nós, agindo Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua semana. Deus abençoe você. Amém? Te amo em Jesus.